Olá, irmãos, graça e paz. Boa noite. Peço que os amados irmãos abram as Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro de Jonas, no capítulo 1. Livro de Jonas, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Curve sua cabeça. Soberano eterno Deus, Pai amado, te louvo, ó Senhor, pelo momento que tivemos de louvor e de adoração a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que é de estar, Deus, entre os irmãos, em comunhão dos santos, para juntos te cultuar. Deus, também te peço e rogo ao Teu Santo Espírito que nos traga, Pai, a revelação da Tua palavra e que também, Senhor Deus, o Senhor aplique em nosso coração e em nossas mentes, para que nós, Pai, saímos daqui mais parecido contigo e menos parecido com o mundo, Senhor. Fala conosco, fala no nosso coração. Não nos deixa, Pai, sai daqui sem ouvir a Tua voz. Te rogo e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, sem dúvida, o livro de Jonas é um daqueles livros que fazem parte da infância do cristão, né? Como também de todos que conhecem a palavra de Deus. Quando falamos do profeta Jonas, meio que de forma automática, já vem em nossa mente a história do grande peixe, né, que engoliu o homem. E isso também se dá ao fato pelas histórias que são ensinadas na escola bíblica, no departamento infantil, nos livros infantis, que traz ali a história de Jonas sendo engolido pela baleia, né, que a palavra chama do grande peixe. Mas uma coisa que nós devemos ter em mente, nós devemos observar, é que no livro de Jonas, o tema central não é o peixe, não é Jonas, não é o milagre de Jonas ter permanecido durante 3 dias e 3 noites no ventre do peixe de forma intacta, não é a grandeza de Nínive, que era uma superpotência em construção naquele tempo, mas sim Deus. Deus é o ponto central do livro, porque Deus é quem está administrando toda a história e todos os acontecimentos que são narrados no livro de Jonas está sobre a administração da vontade do Senhor. Está sendo acontecido de acordo com a soberana vontade do nosso Deus. Então, quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós devemos observar e enxergar Deus em todas as linhas, Deus em todos os capítulos. É um livro curto, apenas 4 capítulos. Então Deus ali aparece de forma grandiosa e majestosa em todos esses capítulos. Observamos que Deus é quem envia Jonas. Deus chama o profeta e ordena que ele vá até a cidade de Nínive. É Deus também quem envia uma tempestade atrás de Jonas quando esse se dispõe a fugir da presença do Senhor. É Deus quem envia o grande peixe para engolir o profeta e depois vomitá-lo à beira-mar de Nínive. É Deus que novamente envia Jonas para pregar aos moradores da cidade de Nínive. É Deus que move os corações dos moradores para dar ouvidos à palavra do profeta e para se arrependerem dos grandes males, da sua malícia, a sua maldade cometidas contra o Senhor. É Deus quem perdoa os habitantes daquela cidade. Foi Deus que fez botar uma planta e assim fazer sombra para refrigerar o profeta. Foi Deus também que fez essa mesma planta secar do dia para a noite, para repreender e ensinar uma lição ao profeta. Observamos que todo o livro de Jonas gira em torno de Deus. Deus é o centro dessa história. Por isso devemos dar crédito somente a Ele, pois tudo envolve a sua pessoa. Logo, o peixe, Jonas, os marinheiros, a tempestade, a cidade de Nínive estava sob o controle de Deus.
E o livro de Jonas, irmãos, é semelhante ao livro de Gênesis. Quando eu digo isso, eu falo no sentido de estar sofrendo constantes ataques a respeito da sua veracidade, da sua historicidade. Nós temos de lado críticos e também teólogos liberais que tentam, que se esforçam a todo custo negar a historicidade desse livro, negar ali a verdadeira eficácia, a veracidade do livro e da narração de Jonas. Os críticos têm tentado desacreditar a sua inspiração. Um dos pontos mais atacados e duvidados no livro de Jonas são os milagres. Então, se os milagres não existiram, Jonas também não existiu. E isso faz com que Jonas caia em descrédito. Então, logo Jonas e sua profecia não deve ser considerado como um fato bíblico, como um fato histórico. Mas para os críticos e teólogos liberais, o livro de Jonas deve ser considerado como uma parábola, uma lenda ou até mesmo um mito. Então, nas tradições seculares, há ali autores por volta do 4º ano antes de Cristo que pegaram o livro de Jonas e fizeram tipo um plágio, remetendo ali como lendas, desdenhando do livro de Jonas. E aí, irmãos, a respeito dos milagres que são narrados no livro de Jonas, para os críticos é inconcebível a ideia de que um homem poderia ficar preso dentro da barriga de um peixe de forma intacta durante 3 dias e 3 noites. Também é duvidoso a ideia de que uma cidade inteira com mais de 120 mil pessoas se convertam a Deus por causa de uma mensagem que tem apenas 5 palavras. E o que falar sobre a planta que nasceu só para fazer sombra ao profeta de modo milagroso, para livrar o profeta dos seus desconfortos, mas que morreu, que secou do dia para a noite? Como é que a gente deve explicar esses milagres? Então, essas sem dúvidas são algumas questões que têm sido levantadas com o propósito de fazer com que o livro de Jonas caia em descrédito e vire ali uma chacota no meio da Bíblia. O ponto central é que para nós cristãos não há nenhum problema em crer nisso, em crer que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre, que uma cidade inteira se converteu por causa da pregação, que uma planta cresceu e fez sombra e depois secou. Para nós não temos nenhuma dificuldade nisso, pois nós cremos em um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que é poderoso para criar toda a situação, um Deus que comanda toda a história da humanidade. Nós cremos em um Deus que tem todo o poder, que nada foge à sua vontade. Então o grande problema desses críticos não são com os milagres, não é com o livro de Jonas, pelo contrário, o grande problema, o grande conflito é sim com o Senhor Deus. Os críticos de fato, de verdade, eles guerreiam contra a pessoa do Senhor Deus e não contra o livro. Então eles pegam o livro para tentar achar argumentos, para assim tentar debater contra Deus e fazer com que Deus seja diminuído, para que o livro perca a sua historicidade e também perca o seu crédito. Irmãos, de acordo com esses créditos, atribuir os milagres que Deus realizou no livro, como preservar a vida de Jonas e os outros milagres que eu já citei, é de fato, irmãos, atribuir tudo a uma lenda, é fazer com que essa história verdadeira vire uma parábola, apenas como uma historinha de carochinha, uma historinha para fazer o bebê dormir, para fazer o bebê ficar quietinho. A tentativa é de apagar Deus definitivamente de toda a história. Pois se todos esses milagres que o livro de Jonas narra não foi Deus que fez, logo todo o propósito do livro perde a sua força. O cerne do livro não tem nenhum valor. E o grande propósito do livro de Jonas é de mostrar o Senhor Deus como soberano de toda a criação. O Senhor Deus soberano nas forças da natureza, o Senhor Deus soberano na salvação dos gentios, o Senhor Deus soberano sobre o mar, sobre a tempestade, sobre os animais, enfim, o Senhor Deus soberano sobre a sua criação. Logo, o autor como Deus grandioso é apagado, é diminuído a um mortal qualquer. Outro ponto ainda sobre essa veracidade do livro de Jonas é que se Jonas de fato não for um personagem histórico, como vocês acreditam que seja, o Senhor Jesus se enganou e também mentiu. Quando o Senhor Jesus
menciona Jonas como um profeta. É impossível negar a historicidade, a veracidade dos fatos de Jonas e, ao mesmo tempo, afirmar a credibilidade do Senhor Jesus. É inconsistente, você não tem como sustentar na mesma balança. Então vamos observar o que o nosso Senhor falou no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12. Versículo 36. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 12, versículo 38, perdão. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, de acordo com os críticos, de acordo com os teólogos liberais, se a história de Jonas não foi uma história de verdade, foi uma história, com o Senhor Jesus acabou de pecar, pois ele mentiu, ele se enganou, ele se equivocou. E ainda mais, se a pregação e a conversão de todo o povo de Nínive, os mais de 120 mil habitantes, foi toda uma farsa. Então o Senhor Jesus mais uma vez falta com a veracidade. O Senhor Jesus mais uma vez mente. Observe o versículo 41 de Mateus. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Não dar credibilidade aos fatos e aos milagres que estão no livro de Jonas nos faz cair em pecado, pois iremos também desacreditar nas palavras do Senhor Jesus. Então nós iremos de acordo com essa linha de pensamento e nós vamos afirmar que o Senhor Jesus mentiu. Então se ele mentiu, ele não pode ser Deus, porque Deus não mente. Então toda a desconstrução gira em torno de acabar com o cristianismo, acabar com a palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus ela caia em descrédito. Mas não é bem isso. E o pior é derrubar a afirmação que o Senhor Jesus afirma de que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, se Jonas não existiu, o Senhor Jesus é mentiroso, porque ele não pode ser maior que uma lenda, porque uma lenda não existiu. Então, esse, na verdade, é uma grande força, uma tentativa dos críticos tentarem desacreditar o cristianismo e as palavras do Senhor Jesus. E se os críticos, irmãos, estão certos, logo, não só Jonas é uma parábola ou uma lenda, mas o Senhor Jesus não é o Filho de Deus, pois ele mentiu ao usar o livro de Jonas em sua parábola, em seu alerta. Irmãos, uma coisa aqui é bem certa: a palavra do Senhor ela é inerrante, ela não tem nenhuma variação. Você pode pegar a palavra do Senhor e fazer todo tipo de ligação que você quiser, mas você não vai encontrar uma só contradição. Você não vai achar. Toda a Bíblia está conectada. Toda a Bíblia está conectada. De modo que se você tirar um capítulo da Bíblia, tirar um livro da Bíblia, toda a Bíblia desmorona. E se você tentar pegar um livro da Bíblia, ainda que seja histórico, ainda que seja de profecia, e querer anular esse livro para dizer que ali foi um fato histórico, ou então uma parábola, logo Mateus não vai fazer fundamento, Apocalipse não vai fazer nenhum tipo de lógica, Marcos, Romanos, Coríntios, Gálatas, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo João vão fazer sentido. Por quê? Porque a palavra de Deus está toda interligada, porque ela é viva e ela é eficaz. Então, irmãos, se o Senhor Jesus creu no que está escrito no livro de Jonas, e eu faço uma pergunta: quem merece a nossa confiança? O Senhor Jesus ou os críticos e teólogos liberais? Como está escrito em Romanos 3, no capítulo 3, versículo 4: seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. O profeta Jonas, irmãos, também é conhecido
como o profeta fujão, como o profeta impiedoso, né? O profeta sem misericórdia. E ele ganhou essa fama, essa má fama, pelo fato da sua própria recusa em não querer o destino que Deus estava mandando ele ir, em querer se recusar, em procurar fugir, ao invés de obedecer a palavra do Senhor. Aí seguia até Nínive, ia ali proclamar, pregar, clamar contra aquela cidade. Mas você já se perguntou o porquê de Jonas não querer ir a Nínive? Você já se questionou como é que era Nínive naquela situação? O que fez Jonas ter medo daquela cidade e não querer ir de pronto? Porque Jonas teve uma atitude tão mesquinha, tão egoísta, e não querer dividir as bênçãos da graça de Deus, a bênção ali da salvação com o povo gentílico? Pois bem, nós iremos observar algumas lições que contêm essas explicações no livro do profeta Jonas. Então, quem é Jonas? A Bíblia não diz muita coisa sobre Jonas, né? Apenas tem algumas referências, duas na verdade, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, que o Senhor Jesus acaba de citá-lo, como nós lemos aqui em Mateus. Jonas era filho de Amitai, como fala no versículo 1. E a única referência sobre o passado do profeta, de onde o profeta era, quem era o profeta, está no Antigo Testamento, que está no livro de 2 aos Reis, no capítulo 14 e versículo 25. Vá comigo para lá. 2 aos Reis, no capítulo 14. Versículo 25. Estabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Get-Hefer. Então aqui temos algo mais claro, uma luz sobre a pessoa de Jonas, né, de quem Jonas era. Então, primeiro, que Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II. O rei Jeroboão II foi um dos reis mais importantes do Reino do Norte. Lembre-se que aí já passaram alguns anos, muitos anos na verdade, após a morte de Salomão, e o reino foi dividido. Ficou o Reino do Norte com a capital Samaria e o Reino do Sul com Judá, certo? Então, irmãos, o rei Jeroboão governou Samaria durante 41 anos e estendeu ali, avançou os limites do seu reino. O seu reinado foi um reinado próspero, um dos mais prósperos, e falando assim de forma financeira, teve grandes conquistas militares, desfrutava ali de momentos de paz, momentos de calmaria naquela região. As coisas iam de modo natural, de vento e popa, tudo ia dando certo, e estava ali em extrema paz, não se via nenhum rumor de guerra, não se via nenhum ataque, estava tudo muito bem ali acontecendo, segundo o reinado de Jeroboão. Mas uma coisa que estava acontecendo no reino espiritual é que o povo do Reino do Norte estava experimentando uma decadência moral e espiritual naquela cidade. O segundo ponto é que Jonas é apresentado como alguém de Gat-Hefer, como nós vimos. Essa cidade ficava situada no território da tribo de Zebulon, que ficava a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. O profeta Jonas é considerado como um dos profetas mais antigos de Israel. O profeta Jonas, ele veio logo após o profeta Eliseu e foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. O terceiro ponto é que Jonas profetizou a favor da expansão das fronteiras de Israel. E mesmo o rei Jeroboão II, sendo um rei que fez mal o que era aos olhos do Senhor, Jonas profetizou o alargamento das fronteiras, a expansão das fronteiras desse reino. Jonas também profetizou a vitória de Israel contra a Assíria, e essa vitória já havia acontecido. Então nós podemos ver que Jonas era um profeta de fato respeitado. Jonas era um profeta reconhecido nacionalmente no seu país, tinha ali um certo respeito por tudo aquilo que ele havia falado, de fato havia acontecido, e mesmo em tempos tão sombrios, falando de modo espiritual. Então, irmãos, Jonas, de fato, era um verdadeiro nacionalista,
né? Jonas ali tem a sua nacionalidade ali, amava, defendia ela e se arrogava como todo bom judeu faz até os dias de hoje. Isso fica de um modo mais explícito quando ele se recusa de ir até a cidade de Nínive. Então Jonas, irmãos, foi o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado para profetizar, para proclamar, para propagar a palavra do Senhor em terras pagãs, ao mundo totalmente gentílico. É certo que em sua realidade, a realidade que Jonas vivia, o paganismo havia tomado conta dos corações. No reinado de Jeroboão II, irmãos, a coisa estava tão feia, tão terrível, que havia cultos a Baal. Os sacerdotes todos eram idólatras. Postes e ídolos foram levantados entre os montes e os deuses eram adorados. Então você tem uma ideia de que a cidade que servia ao Senhor Deus de Israel agora está de costas servindo e se dedicando a deuses pagãos, a falsos deuses. Isso também leva a nos ver que Jonas é o primeiro profeta que se recusa a obedecer a ordem direta do Senhor. Jonas é o primeiro profeta a não querer cumprir a palavra do Senhor, a se dispõe em fugir da palavra do Senhor. E isso a gente pode ver que Jonas parece ser alguém impiedoso, alguém sem misericórdia, pronto para fugir da palavra do Senhor. Mas por quê? Porque Jonas era um profeta nacionalista. E Jonas, como um bom servo do Deus de Israel, não queria de modo algum compartilhar essa bênção da exclusividade do Deus de Israel para nações pagãs. E ainda mais com Nínive, que era uma cidade que estava ali sendo construída e que também era uma cidade que era impiedosa, uma cidade muito mal. Então, irmãos, Jonas estava carregando um certo rancor dos assírios, pois os mesmos assírios estavam crescendo, estavam se organizando como uma superpotência mundial naqueles dias. E essa potência dos assírios já havia tido embates com o povo de Israel. Isso pode até justificar esse ranço que Jonas carregava em seu coração. Então devemos lembrar que Jonas também, ele não queria compactuar com o erro. Para o Israel, né, para o verdadeiro Israel, não cabia na mentalidade dele Deus salvar outra nação, a não ser Israel. Porque eles tinham que Israel era a menina dos olhos de Deus, Israel era o povo escolhido. Então as nações deveriam sim ser afundadas, deveriam queimar no inferno, deveriam ser destruídas, mas Israel deveria permanecer na vontade do Senhor. E quando o Senhor confronta esse pensamento de Jonas, quando o Senhor confronta essa crença de Jonas, esse nacionalismo exacerbado de Jonas, Jonas fica sem entender nada. Mas espera aí, como é que o Senhor Deus, que é o Deus do meu povo, que é o Deus que escolheu o povo, quer dar uma chance de salvação e arrependimento para outras nações? Isso parece ser loucura na cabeça de Jonas. E nós, quando vemos isso, entendemos o porquê Jonas fugiu. Um outro ponto também que nós devemos entender é de como era a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, era uma nação cruel e poderosa. Os assírios não tinham boa fama entre os povos. Isso se dá ao fato deles serem impiedosos. Os assírios eram as verdadeiras máquinas de guerra. Quando os assírios guerreavam contra uma nação e eles venciam, não escapavam ninguém. Era costume dos assírios pendurar os cadáveres na entrada da cidade. Então, se você hoje fosse para Nínive, chegava lá, logo na entrada tem lá um bocado de cadáver em poste, empalado. Essa é a verdade. Outra curiosidade é que os ninivitas penduravam as cabeças pelas praças, pelas ruas dos seus inimigos e se orgulhavam das suas maldades, se arrogavam das suas maldades. Mas o fato, irmãos, é que de Deus ninguém escapa. Deus não está distante e nada escapa dos seus olhos. Deus levanta o profeta Jonas e ordena que ele vá até que essa nação pagã, essa nação ímpia, essa nação cruel, e ali propague palavras de juízo, palavras de condenação contra aquela cidade e seus habitantes. Mas Jonas se recusa a ir. Jonas prefere fugir. Então não sabemos se Jonas ele foge por medo, pois conhecia a fama cruel da cidade, ou se simplesmente ele foge porque demonstra que em seu coração há falta de amor, a falta de compaixão para os outros povos. Isso demonstra
que Jonas, em seu coração, era mesquinho em não querer dividir a sua fé com outros povos, em não querer dividir a bênção do amor de Deus, do arrependimento, da graça salvadora com os outros povos. Então, trabalhados esses pontos, nós já sabemos quem era Jonas, que era um profeta respeitado. Também nós já vimos que Nínive era uma cidade cruel, terrível. E esse aqui é o pano de fundo, tá? Jonas, um profeta respeitado, que suas profecias tinham acontecido, as suas profecias tinham sido relevantes naquele tempo. Nínive, uma cidade cruel, má, ímpia e totalmente pagã. Então nós temos aqui, irmãos, algumas lições observando esses primeiros versículos do capítulo de Jonas. A primeira lição é que Deus é um Deus que fala. No versículo 1, inicia com a seguinte expressão: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. No Antigo Testamento, essa relação pessoal com Deus e o profeta é demonstrada em alguns casos. Então, logo após essa introdução, que veio a minha palavra do Senhor, a palavra do Senhor veio ao profeta, vinha de fato uma segunda mensagem que o profeta deveria proclamar. Isso acontece, por exemplo, no livro de Joel, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Também pode ocorrer algumas instruções específicas para o profeta, como está escrito em 2 Samuel, 1 aos Reis, e também como esse caso aqui de Jonas, onde ele diz que levante-se e vá à grande cidade de Nínive. É um imperativo, é uma ordem. Então Jonas, sem dúvida, irmãos, é alguém que tem o conhecimento do Deus de Israel e tinha um grau de intimidade com Deus. Jonas ouve a voz do Senhor, recebe dele a mensagem, a que ele deve reproduzir. Então Jonas, de fato, é alguém que tem uma intimidade com Deus, que está sempre em contato com Deus e está ouvindo ali a sua voz. E essa lição é muito importante para nós, pois em um mundo onde existem vários deuses, nós temos um Deus que é um Deus que se comunica com o seu povo. É um Deus que fala com o seu povo. Deus, de fato, é um Deus que fala. Deus fala, irmãos, por meio da sua palavra, quando nós começamos a ler a Bíblia, por exemplo. Deus fala aos nossos corações quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor. E é certo que nesse contexto, Deus se revelava de forma especial para os profetas, Havia ali essa revelação especial para os profetas. E eu pergunto, e hoje, como é que Deus fala? Se no Antigo Testamento Deus falava por meio do profeta de forma diretamente, e veio a minha palavra do Senhor, e hoje, como é que Deus fala com seus filhos? E hoje, como é que Deus fala aos nossos corações? Será que Deus usa ainda pessoas, com dons de profecias e dons de revelação para trazer a sua palavra, para trazer a sua mensagem? Deus hoje fala por meio das Sagradas Escrituras. Na palavra de Deus é onde nós temos tudo o que precisamos para seguir o caminho da vida, para abster-se das imoralidades e viver de forma piedosa, de forma santa, observando os preceitos e os mandamentos da vontade do Senhor. A palavra de Deus é quem rege a vida do cristão. Na palavra do Senhor encontramos fontes inesgotáveis da vida eterna. Também encontramos duros alertas de juízo que advinham no mundo vindouro. Se você vive em busca de profetadas, revelações, sonhos, revelamentos, como o mundo fala, revelamentos, sonhos, vive atrás de profetadas, saiba que você está confundindo a voz de Deus. Você pode estar caindo num erro profundo, achando que está ouvindo a voz do Senhor, quando você não está ouvindo a voz de Deus. Em muitos casos você está ouvindo segundo o coração daquela pessoa. Você está ouvindo o que aquela pessoa quer lhe dizer em nome do Senhor. E você se frustra porque aquilo que a pessoa lhe disse não acontece. E você vai culpar quem? Deus. E não aquela pessoa que lhe disse algo que Deus não falou. Então é comum em muitas igrejas do mundo afora, muito falar, Deus está me dizendo isso, e Deus não fala nada. Deus está me revelando isso, e Deus não revela nada. Porque Deus hoje fala conosco por meio da palavra dele. Deus quer falar com você? Quer. Basta apenas você abrir a sua Bíblia. Basta apenas você começar a meditar nas Escrituras. Assim como a palavra do Senhor veio a Jonas,
A palavra do Senhor vem a nós quando nós lemos a Bíblia. Então você não pode achar que está querendo ouvir a voz de Deus se a sua Bíblia está fechada. Muitos dizem que está ouvindo vozes, é Deus falando comigo. Mas como? Se a palavra está fechada, se a Bíblia está fechada. Se você não lê, se você não medita, se você não conhece quais são os mandamentos, quais são a palavra do Senhor que quer dirigir os seus passos para você fazer um bom negócio, para você comprar uma boa casa, para você cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Como é que você vai consultar alguém se a palavra do Senhor tem tudo para a sua vida? Você vai consultar alguém, vai acabar escutando vozes achando que é de Deus, mas Deus não está dizendo nada para você, pois a sua palavra está fechada, e você não tem tempo, não tem também interesse em escutar a voz do Senhor, em ouvir a sua voz, em estudar a sua palavra. Então Deus é alguém que fala no nosso coração, sim. Deus fala hoje, fala assim. Que meio? Por meio da sua palavra. É ela que vem, irmãos, para nos corrigir quando nós precisamos de correção. Se não for a palavra de Deus, quem fará isso conosco? É a palavra de Deus que vem exortar quem precisa de exortação. É a palavra de Deus que vem levantar aquele que está caído. É a palavra de Deus que dá força ao que está cansado. É a palavra de Deus que dá vida àquele que está morto. É a palavra de Deus, por meio da Bíblia, das Santas Escrituras, que está aqui hoje, num cano completo, disposto para todo aquele que de fato quer escutar a sua voz e quer se aprofundar na sua palavra. O segundo ponto, irmãos, que Deus é um Deus de ação. Deus é um Deus que fala e também é um Deus de ação. Vemos isso no versículo 2, quando ele diz a Jonas: levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Aqui temos claramente que Deus dá a ordem a Jonas para se levantar e pregar de forma imediata aquela cidade de Nínive. O chamado de Jonas, irmãos, foi um chamado repentino, claro e objetivo. Deus apenas mandou ele levantar e ir. Apenas isso. Levanta e vai. Deus não veio com uma explicação. Deus não veio dizer: Jonas, por favor, levante e vá até a cidade de Nínive, porque eu quero fazer isso. Olha, eles foram muito maus, eles são um povo impiedoso. Não. Deus apenas falou: Jonas, levante e vá à cidade. Apenas isso. Por quê? Porque Deus é um Deus de ação. Deus requer que os seus filhos estejam sempre dispostos a qualquer momento para pregar a sua palavra. O chamado de Jonas, irmãos, revela muito também dos nossos dias. Da mesma forma que Deus falou com Jonas e chamou Jonas para pregar a sua palavra, Deus nos chama. E nós às vezes ficamos esperando assim: Deus fala comigo, Deus toca no meu coração se for para eu pregar a palavra a fulano. E nós esquecemos que Jesus já deixou o seu ide. Deus já deixou o seu ide fazer discípulo. Será que nós não estamos muito confortáveis em nosso sofá, em nossa casa, em nossa mordomia? Será que nós não estamos muito confortáveis com aquilo que nós temos? Hoje em dia, irmãos, tem certo tipo de crentes que concordam em obedecer a palavra do Senhor apenas se a palavra do Senhor fizer sentido para elas. Não há disposição alguma em obedecer à vontade de Deus. Não há nenhuma disposição a se levantar e a agir. Como soldados de Cristo, devemos estar sempre prontos e preparados para atender o mandado celestial. Se você é um soldado de Cristo, você tem que estar pronto para atender o chamado ao ide de Cristo. Não importa onde, não importa quando, não importa que momento, que horário, você tem que estar sempre pronto para cumprir o ide de Cristo na sua vida. Deus já mandou você agir, ide fazer discípulo. E você está agindo? Ou você está esperando Deus falar com você? Ou você está esperando ter um sonho para Deus falar com você através do sonho, para você começar a agir e pregar a palavra? Não. Se você vê os apóstolos no livro de Atos ali, vocês vão ver que eles estão sempre agindo, estão sempre pregando a palavra. Vem a perseguição, eles fogem da perseguição e começam a pregar a palavra. Eles não esperam que o Senhor Jesus apareça em espírito e diga: vá para lá e faça isso. Não, eles começam a agir, eles começam a evangelizar, a pregar o evangelho. Eles estão simplesmente cumprindo o ide do Senhor. Enquanto nós estamos aqui confortáveis, sentados, esperando que Deus se revele conosco e manda a gente pregar o evangelho. Nós já temos a palavra do Senhor e nós já temos o ide.
o que falta para que a gente tome a ação de evangelizar? O que nos falta de tomar a ação de andar, de proclamar a palavra do Senhor, de dizer ao pecador: se arrependa, fuja da ira vindoura, se arrependa dos seus pecados, pois o Senhor Jesus irá voltar. E se você não for achado nele, você irá para a condenação eterna, para o inferno. Será que nós estamos esperando qual momento acontecer? Se nós, irmãos, não cumprimos o ídolo do Senhor, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade de pregar a sua palavra, de proclamar a sua palavra. Então nós somos igual a Jonas. Nós somos uma pessoa impiedosa. Nós somos uma pessoa sem misericórdia, porque nós temos a palavra do Senhor e nós não queremos tomar a ação de ir e proclamar a palavra do Senhor. E o terceiro ponto, irmãos, é que a ordem do Senhor muitas das vezes não é tão fácil de se cumprir. Como vimos no início, como eu falei a vocês agora há pouco, a cidade de Nínive era a capital do império da Síria. E os ninivitas e os assírios não eram um pessoal muito gentil e muito amigável, né? Nínive ficava a cerca de 800 a 900 quilômetros de distância entre a localização e a cidade de Jonas. Então Deus envia Jonas para a região mais tenebrosa do mundo. O profeta Naum, ele faz uma descrição de Nínive. Observe comigo, em Naum, no capítulo 3, Naum, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçaria, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Então você vê o profeta Naum descrevendo muito bem como era ali a realidade de Nínive, uma cidade totalmente pagã, prostituída, uma cidade sem piedade, né? Aqui ele chega a dizer que chegam a tropeçar sobre os mortos, para você ver que eles não poupavam ninguém, não tinha nenhum pingo de piedade. E Deus envia Jonas a Nínive, essa cidade que nós acabamos de ler, essa cidade tão cruel. E não foi a passeio, ele não foi ali fazer um tour turístico, não foi conhecer a bela cidade, não foi conhecer ali os palácios, não. Jonas foi para pregar uma mensagem de destruição contra aquela cidade e contra os seus moradores. A missão de Jonas é clamar contra a cidade, denunciar o pecado de Nínive e anunciar o juízo de Deus que está vindo contra ela. Hoje seria o mesmo, irmãos, para que vocês entendam que pegar cristãos e enviar para Pyongyang, na Coreia do Norte, e ainda mais com a Bíblia na mão, para você ver como é que a cidade era impiedosa e perigosa para quem servia outros deuses. Então hoje, irmãos, seria basicamente isso: pegar um cristão, enviar para a capital da Coreia do Norte, enviar para ali, para o meio do Talibã, por exemplo, dizer assim, diga a esse povo que se arrependam, diga a esse povo que se arrependam dos seus pecados, porque eu vou destruir eles. Irmãos, e uma coisa que eu fico pensando, né, nós dizemos que amamos a palavra do Senhor, que para onde Deus mandar eu irei, né? Que para onde Ele for eu vou, onde Deus me mandar eu irei, eu estou disposto a servir a Deus, não importa onde, não importa o lugar que seja, o horário. Mas eu pergunto a você, irmãos, se Deus mandar você denunciar a idolatria do ditador da Coreia do Norte, você vai? Você está disposto a ir?
Você que ama tanto a Deus, que ama tanto ao Senhor, que está disposto a sacrificar a sua vida, a deixar tudo por amor a Cristo, está disposto a entrar ali no meio do Iraque, a pregar os muçulmanos? Você está disposto a isso? A denunciar o pecado do islamismo? Você está disposto a isso? Eu pergunto mais, irmãos, você ora pela igreja perseguida? Sabemos de casos em que a opressão islâmica está tentando de todas as formas sufocar o cristianismo, mas você pensa na salvação deles? Você deseja que alguns desses homens que matam cristãos diariamente sejam salvos? Será que você não está indo pelo mesmo caminho de Jonas, sendo alguém rancoroso, alguém impiedoso para aqueles que hoje é uma ameaça à vida de muitos cristãos que estão no mundo espalhado? Será que você deseja a salvação daquele cartel venezuelano que mata pastores, que sequestram crianças cristãs para venderem como escravo sexual? Será que você deseja que eles sejam salvos, ou que Deus simplesmente mate eles? Será que você deseja que Deus salve o presidente da Nicarágua, que está perseguindo a igreja, que está matando os cristãos católicos? Ou você ora para que ele seja salvo? A sua resposta, irmão, vai dizer claramente como está o seu coração. Será que o seu coração está batendo para que Deus salve os pecadores, ou para que Deus destrua eles quando eles matam o seu povo? Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque isso revela o nosso coração, revela o nosso nível de amor a Deus e a sua palavra. Já entendemos que nós temos a palavra de Deus, sim. Entendemos também que Deus manda a gente, né? Deus é um Deus de ação que age e que manda os seus filhos agirem a pregar a palavra. E quando nós, irmãos, deparamos com isso, com a situação dessa, com a nossa reação é fugir e dizer: Senhor, mate ele, castigue ele, ou falar: Senhor, tem piedade dele, transforma aquela vida, Senhor. Ele está cego pelo pecado, ele está apenas querendo, Pai, destruir a tua igreja, porque o pecado está cegando ele, o pecado está fazendo com que ele faça isso. Deus, salva aquela vida, transforma, assim como o Senhor me salvou, Deus, salva ele. Qual é a sua atitude diante de uma situação dessa? Olhe para o seu coração, reflita nessa noite. Será que você realmente está disposto a pregar a palavra do Senhor, a se entregar pela palavra do Senhor, a morrer pela palavra do Senhor? Ou você está disposto a fugir da sua missão, que é de denunciar o pecado do mundo e de proclamar a verdade, o Evangelho, a verdade do Evangelho? E o quarto ponto, irmãos, que é: Deus é um Deus que vê. No versículo 2 ainda, Deus fala o seguinte: porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, certamente, irmãos, Deus estava acompanhando as terríveis atrocidades, o seu nível de maldade que Nínive estava praticando naquele tempo. Vivemos em um mundo onde todos esquecem de Deus e passam a viver como se eles não existissem. É o ateu moderno, Eu acredito em Deus, mas eu vou viver de forma que ele não existe. E pelo fato, irmãos, deles não se lembrarem de Deus, que Deus existe, que Deus é vivo e que Deus está vendo eles, praticam toda sorte de pecado e maldade. Porém, assim como Deus é um Deus que fala, Ele é o mesmo Deus que vê e que está ciente que está acontecendo aqui na terra. Nada escapa dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Deus não está vivendo em uma realidade paralela. Deus não está distante, como um Deus que é transcendente demais para que não possa falar com o seu povo e nem ver aquilo que o povo está fazendo. Não. Deus está mais perto do que nós imaginamos. E Ele enxerga tudo o que está acontecendo na terra nesse momento. Deus, nesse momento, está enxergando o que está passando no seu coração e na sua mente. Deus está olhando. Deus está lhe vendo. Assim como Deus viu Nínive, viu a sua maldade, Deus lhe vê, Deus vê os seus pensamentos, o seu coração, os seus desejos. Deus enxerga a sua maldade. Deus está lhe vendo. Deus vê, irmãos, as mais terríveis coisas que se passam na cabeça do homem.
Deus conhece a maldade que há em seu coração. Sim, Deus vê. Ele vê quando o ímpio pratica maldade e quando o homem mau se orgulha do seu pecado. Ele tem a mesma palavra que ele teve para Nínive. Os pecados dos ímpios ofendem a Deus, pois Deus é um Deus santo, é um Deus justo. E pelo fato de Deus ser santo e justo, jamais Ele poderá tolerar o mal, aceitar o mal. O pecado é um mal mortal contra Deus e deve ser reprovado de qualquer forma e em qualquer lugar. Só Cristo, irmãos, que é a solução para esse mal mortal. Só em Cristo podemos achar a paz com Deus. Só em Cristo poderemos nos livrar da ira vindoura. Se você nessa noite está na mesma condição dos ninivitas, mergulhados em pecados, encharcados na maldade, eu vou clamar como Jonas essa noite. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Isso é muito urgente para você. Isso é muito urgente. E se você se manter rebelde contra Deus, contra a sua palavra, os 40 dias chegará para você. E quem sabe se esse tempo já começou a contar? E quem sabe se você já está vivendo os 40 dias da ira do Senhor? E para aqueles que servem a Deus, você deve se dispor a proclamar a palavra de Deus, de modo puro, sem maquiagem, sem escolher versos preferidos. Temos essa incumbência. Jonas não poderia escolher a palavra que ele tem que dizer. A palavra que Jonas deveria dizer está aqui, no capítulo 3, no versículo 4. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas não tinha nenhuma capacidade de estar escolhendo palavras para dizer aos ninivitas, a modo de dizer: não posso falar isso aqui, senão eu vou machucar o coração dos ninivitas. Não. Jonas tem que pegar a palavra na sua integridade, na sua relevância. Jonas tem que pregar a palavra do Senhor de acordo com o que o Senhor manda. Deus não mandou Jonas usar de misericórdia para com os ninivitas. Deus enviou Jonas para pregar juízo. Então, irmão, nós, cristãos, devemos pregar até mesmo aos nossos parentes, a quem amamos, e até mesmo aos nossos inimigos, que Deus virá, a ira do Senhor virá, e se eles não se arrependerem dos seus pecados, serão consumidos pela ira do Senhor. E a ira do Senhor irá durar durante toda a eternidade, irmãos, não terá fim. Somos chamados, irmãos, assim como Jonas, a denunciar o pecado e a pregar o arrependimento, e também pregar a salvação que há em Cristo Jesus, pois Ele morreu em nosso lugar para nos trazer a reconciliação com Deus e para nos dar a vida eterna. Então nessa noite proclama o Evangelho durante toda a semana, até o último dia da sua vida, pois a palavra do Senhor está com você. Você tem a palavra do Senhor em mãos ainda. Louve a Deus por essa liberdade que nós temos de andar com sua palavra, e proclame quanto é dia, que vai chegar tempo em que você quer ouvir a voz do Senhor, quer ler a palavra do Senhor, terá sede, e esse dia chegará. Os dias noites chegarão e você não poderá ter contato com as Escrituras. E o que você vai fazer quando chegar esse dia? Qual vai ser o seu socorro quando chegar esse dia? Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem, e quando ela vier, ela será sem piedade para todos aqueles que rejeitaram as verdades do Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Curve sua cabeça. Ó soberano Deus, eterno Pai, te louvo, ó Senhor Deus, por tua palavra. Te louvo, ó Deus, pelas verdades da Bíblia, Senhor.